Bom dia, meus irmãos, irmãs, graça e paz. Estamos hoje aqui novamente para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. A nossa revista é a Revista Compromisso. Estudaremos hoje a lição número 6 e o título da nossa lição é A Visão do Livro e dos Selos. O texto para estudo encontra-se em Apocalipse 5, 6, 7 e 8. Então, irmãos, a nossa revista também traz dois objetivos gerais: conhecer a visão de João sobre o livro dos selos e adorar a Jesus por ser digno de romper os selos e abrir o livro. O nosso texto áureo ele encontra-se em Apocalipse 7, versículo 16, que diz o seguinte: Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Esse é o nosso texto áureo. Irmãos, antes da gente estudar propriamente os selos, vamos fazer uma pequena introdução, onde a gente considera o seguinte. Antes nos nossos estudos anteriores, nós sempre observamos que Deus está no trono. A partir do capítulo 5, nós vamos perceber que Deus está manifestando-se com seu propósito a toda a humanidade, demonstrando que Ele está no controle da história de todos os povos e da história de toda a humanidade. A história então passa a ter um sentido, a história mostra que o Senhor está no controle da história, né? E também mostra que a igreja do Senhor não está mais à deriva, não está solta. É o Senhor que está controlando toda a história e tem a igreja também sobre seus cuidados, né? A outra questão também, vamos falar um pouquinho aqui do livro e dos selos, né? Primeiro vamos ver a questão um texto que fala do livro. Esse texto está no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo número 4, que diz o seguinte: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Apocalipse 5, de 1 a 4. Então, dentro desse texto, vamos considerar algumas questões. Primeiro, vamos entender os selos, né? O que os selos simbolizavam? Os selos simbolizam, na verdade, sigilo, garantia, sinal de que o conteúdo é inviolável. Lembram, irmãos, das cartas que nós escrevíamos e recebíamos? Hoje, praticamente ninguém está recebendo cartas, é um meio de comunicação muito pouco usado, né? Pelo menos na nossa sociedade aqui atual, por conta da evolução da tecnologia, dos recursos tecnológicos que nós temos hoje. Hoje é muito rápido você fazer uma comunicação, falar com uma pessoa, né? Então, existem vários meios de comunicação bastante rápidos. E a carta, o uso dela, ela acabou diminuindo bastante. Mas antigamente você escrevia a carta, né, ia até o correio e lá selava, né, colocava um selo, né? Esse selo era a garantia do seu destino. Na verdade, né, também, irmãos, no passado a história do selo também tinha outros sentidos, né? As autoridades e o rei usavam um selo para garantir de que os decretos, as correspondências, as mensagens podiam chegar ao seu destino, né? Era feito através de uma cera marcada com um anel real. Então, o selo estava presente na história da humanidade e também nos dias de João e hoje, né? Entendemos então que o significado do selo tem a ver com sigilo, da garantia e de impossibilidade de um conteúdo ser violado.
Já o livro a que se refere o capítulo 5 é o livro que contém os decretos de Deus. Significa que todo o decreto de Deus está aqui revelado. Acontecimentos que vêm da parte de Deus para a humanidade até a consumação dos tempos. Escrito por dentro e por fora. O que significa isso? Pode significar de que os caminhos traçados estão a favor da igreja e para o juízo dos ímpios. Selado com 7 selos. Mais uma vez aqui vemos o número 7, ou seja, é um conteúdo reservado, perfeitamente reservado. Sabemos, irmãos, já do conhecimento, de que o número 7 tem um significado de perfeição, selado com 7 selos, ou seja, o número 7 sugere que o livro era um testamento perfeito, conteúdo perfeitamente reservado e mandamentos perfeitamente decretados pelo Senhor. Esta visão é muito semelhante, irmãos, à visão de Ezequiel no capítulo 2, versículos de 1 a 10. Os irmãos podem consultar depois a semelhança entre esses textos aqui. Então, Ezequiel capítulo 2, no versículo 1 até o 10. Um livro selado, irmãos, descreve desígnios e propósitos e obras de Deus. Este livro selado pode descrever os desígnios e propósitos do Senhor e das suas obras para todas as criaturas, para toda a humanidade e especificamente para a sua igreja. A visão que João recebe sobre quem pode abrir o livro, o único que pode abrir o livro, o único que pode romper os selos e abrir o livro. João está sentindo muita tristeza, está chorando, porque olha para o seu redor e não vê figura ali, nenhuma figura que possa ser capaz de romper os selos e, consequentemente, abrir o livro. Então, quando ele estava entristecido, chorando, percebendo que ninguém foi achado digno de abrir o livro, ele é consolado. João ouve uma voz que informa que há um que pode romper os selos e abrir o livro. Esta voz traz a identificação deste único que pode abrir o livro, rompendo os selos. E quem é? É o leão de Judá, a raiz de Davi. Então, quem se refere a esta voz como a raiz de Davi, leão de Judá, é a referência a Jesus Cristo. É o único que é capaz de romper os selos e abrir o livro. O Cordeiro de Deus, através do Cordeiro de Deus, João recorda que este Cordeiro é aquele que morreu na cruz, tinha a marca do sofrimento da cruz, mas que ressurgiu ao 3º dia. Abrir o livro significa que Jesus Cristo é aquele que tem o controle da história. O significado dos 7 selos, conforme o capítulo 6, versículo 1, de 1 a 17. Vejamos agora, irmãos, o significado dos 7 selos, conforme o capítulo 6, versículo 1 a 17. Esses 7 selos podem descrever o movimento divino da perspectiva da primeira vinda de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, até a consumação dos tempos, os tempos que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Os 7 selos são visões relativas às ações do Senhor sobre a humanidade e podem descrever paz, guerra, fome, morte, perseguição e juízo do Senhor contra principalmente os inimigos da igreja do Senhor. A partir do capítulo 6, versículo 2, até o capítulo 8, versículo 16, João vai receber a visão dos significados de cada um dos 7 selos. Então, ao romper os selos, aparecem várias visões. Então, vamos ver o que significa a abertura de cada um desses selos. O primeiro selo está no capítulo de número 6, verso 2. Eu olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6, versículo 2. Aqui nós temos a visão onde aparece o cavalo branco e o cavaleiro que tem uma coroa de vencedor e um arco em sua mão. Arco para a batalha, e a coroa significando a conquista da vitória.
Alguns estudiosos da palavra interpretam o cavalo branco e o seu cavaleiro como sendo Jesus Cristo chegando vencedor. É a chegada vitoriosa de Jesus Cristo. É o Cristo que vence a batalha, mas vence com a sua palavra, com o Evangelho. No capítulo 6, verso 3 e 4, nós temos a narrativa do segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6, versículos 3 e 4. Então, no segundo selo aparece o cavalo vermelho, o que simboliza violência e destruição. Ele tem à sua mão uma espada de guerra. Apresenta-se com um instrumento de guerra e vem, segundo o texto, para tirar a paz do mundo, significando, irmãos, a desordem na humanidade, a violência, a morte um contra os outros, tirando a vida um dos outros, guerras e muitas violências que vão se multiplicando a cada dia na humanidade. Também refere-se à perseguição religiosa entre os filhos de Deus. Podemos entender e identificar a perseguição religiosa contra os filhos de Deus. É o que nós podemos perceber hoje, quando irmãos em alguns países têm sido perseguidos, mortos e torturados. Em outros países, onde não há tortura, morte oficialmente falando, nós podemos identificar as perseguições ideológicas, onde princípios morais e cristãos estão sendo totalmente deturpados. E a perseguição ferrenha contra a igreja contra os que querem manter os seus princípios. Então o cavalo vermelho, que aparece na abertura do segundo selo, simboliza então a perseguição, violência, destruição e guerra. Irmãos, temos agora o terceiro selo, capítulo 6, versos 5 e 6. E havendo o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhai, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 e 6. Aqui, irmãos, aparece o cavalo preto, e o cavaleiro que vem sobre este cavalo, que tem nas suas mãos uma balança. A balança, o cavalo preto e o cavaleiro que vem sobre ele pode simbolizar a escassez. Já percebemos, irmãos, que quando a gente está com alguma dificuldade, a coisa está difícil, a gente fala que a coisa está preta, né? Fazendo uma comparação aqui, né? Então, muitas vezes diz que a coisa está preta, né? A gente observa também que sempre acontece ao longo da história da humanidade preços elevados, né? Nos tempos de hoje também isso ocorre. E também existem também algumas desproporções até de preço de alimentos com relação a vestimentas. Às vezes um sanduíche, dependendo aí, é praticamente o preço de uma camiseta, de uma roupa, né? Então tem algumas coisas que são meio distorcidas. E em relação à igreja, nós também podemos entender a escassez aqui na comunidade cristã também. E vamos entender um pouquinho, né? A carta, irmãos, foi escrita para as igrejas e para os que lá estavam, né? Foi feito para os membros da igreja. Então, a gente observar como é que eles poderiam, os membros da igreja podem passar a escassez, né? Porque os fiéis, eles não negam a sua fé. E isso pode estar ligado ao fato de que vários crentes não fazem concessões, né? Na linguagem de Apocalipse, um texto que vai ser estudado um pouquinho para frente, lá no capítulo 13, versículo 17, nós observamos a questão da besta, né? Então, assim, os crentes que não se curvarem, não abandonarem os seus princípios, não terão
o sinal da besta. Por consequência, não poderão comprar e nem vender. Também tem esse significado aqui, né? Enfim, irmãos, pode descrever que ao longo da história os homens e mulheres fiéis poderão de alguma forma sofrer perseguições e passar por privações por não negarem a sua fé. Temos agora, irmãos, o quarto selo, que está no capítulo 6, versos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. Eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Nós temos aqui, irmão, o cavalo amarelo chamado Morte, simbolizando a presença da morte. Sua missão é tirar a paz da terra, exterminar parte da população. Essa maldade multiplicada através da fome, pestes, representam realmente o caminho da morte. A morte, o significando a sepultura, onde a sepultura traga o morto ou o corpo do morto. Para outros pode ficar também o inferno, lugar de morte eterna ou morte espiritual. Os demais selos, irmãos, que serão abertos agora, a partir do selo 5, 6 e 7, vão mostrar uma intervenção de Deus na história. Até aqui a gente percebe acontecimentos na história da humanidade. Então, a partir de agora, a gente começa a perceber a intervenção de Deus na humanidade, na história da humanidade, né? Temos aqui, então, irmãos, o quinto selo, começa no capítulo número 6, verso 9 até o 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem até um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e os seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Temos isso lá em Apocalipse 6, do versículo 9 até o 11. Quando é aberta, aqui a gente tem a visão dos mártires, aqueles que foram vitimados por causa da sua fé, na defesa da sua fé. Eles têm trajes brancos, vestes brancas, e essas vestes simbolizam a pureza. O branco sempre vai aparecer como símbolo da pureza. É o clamor que João ouve, um clamor do céu, clamor que vem dos mártires, pedindo justiça sobre seus perseguidores. Mas esse clamor é entendido muito mais em favor da honra de Deus, ou seja, a justiça divina sendo feita para manter a honra do Senhor. Lá em Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8, é uma referência interessante. Portanto, irmãos, mostra que os salvos não estão isentos do sofrimento. Funciona como um teste para perceber uma igreja preparada para dar frutos e fortalecida para vencer as perseguições e dar a sua vida a sua vida se assim for preciso. Daí a visão dos mártires, né? Temos agora, irmãos, o sexto selo, que está no capítulo 6, dos versículos 12 a 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas no céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como
um livro que enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vinda o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 12 a 17. Agora temos no sexto selo a visão que representa a consumação de tudo, meus irmãos. João vê o tempo que acaba, o tempo que termina. Observamos que em algumas vozes temos visões muito parecidas no livro do Apocalipse. Temos Jesus que veio e Jesus voltará. Jesus veio e voltará para fazer justiça e para voltar porque é o tempo que terminou. Né? Então vemos aqui essa narrativa em que Jesus veio e voltará e o tempo vai acabar. Então significa que João percebe que o tempo termina. É a consumação do tempo. E espera então da manifestação da justiça divina na abertura desse selo. Temos o terror e o espanto descrito aqui, mas terror e espanto de quem? Dos ímpios, os que rejeitaram a palavra do Senhor. É a visão dos ímpios, o universo sendo sacudido, onde os homens são completamente aterrorizados, procurando até se esconder e até se matar. Portanto, é o fim de tudo. É o quadro que simboliza o terror do juízo final. Irmãos, o livro do Apocalipse e alguns textos, ele é uma narrativa terrível, né? Que às vezes assusta algumas pessoas. Mas assusta a quem? A quem não conhece a Jesus, a quem negou a Jesus. Então, a preocupação, esse juízo é para essas pessoas, né? Então, por isso, irmãos, temos que entender que o tempo é finito. Nosso tempo é finito e é nos dada a oportunidade de aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, aquele que nos deu, que nos resgatou com seu sangue, né? E através da sua graça fomos salvos. Então, irmãos, a oportunidade é nos dada, né? Agora, aqueles que não assim aceitarem vão passar por essa situação, né? O sétimo selo, temos lá no capítulo 8, versículo 1 a 6. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Capítulo 8, 1 a 6. Vemos aqui, irmãos, o silêncio no céu. João percebe um silêncio no céu. Depois da visão de tudo que vai acontecer diante de uma humanidade iníqua, tudo que vai acontecer com a igreja, a igreja passa por seus sofrimentos, tribulações, mas poderão estar firmes, confiando no Senhor, que agora ele percebe o silêncio no céu. O silêncio significa aqui a expectativa para os acontecimentos a seguir. Pode também representar 2 verdades. Uma delas é a verdade de que o silêncio é para ouvir as orações dos santos e temor diante do julgamento, porque também significa isso, o julgamento de Deus no mundo. É importante observar que os selos mostram o que vai acontecer na história até a volta
do Senhor Jesus Cristo. É isso que é importante perceber na leitura dos significados da abertura dos selos. Os acontecimentos estão presentes na história da humanidade e da Igreja do Senhor até a volta do Senhor. Então, irmãos, temos aqui uma rápida passada sobre o significado dos selos e do livro. É um estudo que desperta muita curiosidade, desperta muita apreensão até, né? Mas procuramos aqui dar uma rápida explanação sobre os 7 selos. É importante que cada um invista um pouquinho de tempo em cada um desses selos, procure se aprofundar. O tempo aqui não nos permite nos alongar muito, porque senão poderíamos ficar falando muito tempo sobre cada selo, né? Mas por hoje seria só, meus irmãos, e agradeço, espero ter contribuído de alguma forma. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.